Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do IMTTRB. No presente vídeo do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, abordaremos um dos temas mais controversos da sociedade moderna: a participação feminina no sufrágio político e no exercício da autoridade civil, analisando essa questão não a partir dos pressupostos da democracia moderna, do igualitarismo político ou das filosofias humanistas contemporâneas, mas a partir da perspectiva da lei de Deus revelada nas Escrituras. A abordagem deste estudo parte de um princípio fundamental da teonomia. A lei de Deus permanece como padrão absoluto e único de justiça, governo e ordem social para todas as esferas da existência, incluindo a esfera civil, conforme é dito claramente na Escritura Sagrada. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentarei à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, 1, 2. A justiça, somente a justiça seguirás. Deuteronômio 16, 20. Portanto, as instituições políticas, os sistemas de governo e as estruturas de autoridade devem ser avaliados à luz dos mandamentos divinos revelados na palavra de Deus. Dentro dessa perspectiva, o voto não é um direito natural, derivado da autonomia humana, mas uma responsabilidade ligada ao exercício legítimo da autoridade delegada por Deus. O governo civil não pertence ao homem de forma autônoma. Ele existe debaixo da autoridade divina e deve funcionar conforme os padrões estabelecidos pelo Criador. Romanos 13, 1 a 4. Assim, este vídeo não discutirá simplesmente se mulheres podem ou não participar de um processo democrático moderno, mas analisará uma questão mais profunda: quem possui legitimamente a autoridade para escolher, representar e governar dentro de uma ordem civil fundamentada na lei de Deus. Neste vídeo, faremos uma análise bíblica e teonômica sobre a autoridade civil, representação e a ordem estabelecida pela lei de Deus. A democracia moderna parte do pressuposto de que todo indivíduo adulto possui igualmente uma autoridade política fundamental, expressa através do sufrágio universal. Entretanto, a perspectiva bíblica e pactual apresenta uma compreensão diferente sobre a autoridade. Nas Escrituras, a prerrogativa e legitimidade de exercer o voto civil nunca é apresentada como algo distribuído indistintamente entre todos os indivíduos, mas como uma responsabilidade concedida por Deus dentro de uma estrutura ordenada de liderança e representação. No Pentateuco, encontramos repetidamente a figura dos anciãos como representantes reconhecidos da comunidade. Primeiro, a lei de Deus prevê que os anciãos exerçam funções judiciais e administrativas. Segundo, a lei de Deus determina que os anciãos sejam responsáveis por julgar questões civis importantes. Terceiro, a lei de Deus também estabelece que a liderança comunitária seja exercida por homens reconhecidos por sua maturidade, sabedoria e capacidade de governar. Além disso, a própria estrutura familiar estabelecida na criação
apresenta uma ordem de autoridade masculina no governo do lar. Essa ordem é reafirmada no Novo Testamento, quando Paulo ensina acerca das funções de liderança na família e na comunidade da fé. Portanto, dentro da perspectiva teonômica ou ética pactual, se a representação civil é uma extensão da responsabilidade governamental e se a lei de Deus estabelece os anciãos como representantes da comunidade, então o exercício da autoridade civil não pode ser separado dos requisitos estabelecidos por Deus para aqueles que governam. A discussão não será fundamentada em argumentos culturais ou em uma suposta inferioridade feminina, mas na seguinte pergunta: a autoridade política é um direito individual, universal, ou uma responsabilidade concedida por Deus segundo uma ordem estabelecida por ele? A resposta teonômica, que é a adotada por esse canal e movimento, entende que a segunda alternativa é a correta. A lei de Deus não apresenta a sociedade como uma massa de indivíduos autônomos, competindo por poder político, mas como uma ordem composta por diferentes esferas de autoridade: família, igreja e governo civil. Cada esfera possui limites, responsabilidades e representantes próprios. Nesse modelo, o voto civil não é compreendido como uma expressão de soberania popular, mas como uma função governamental exercida por aqueles que possuem responsabilidade representativa diante de Deus e da comunidade. A questão do voto feminino, dentro da perspectiva teonômica, não começa com a pergunta: homens e mulheres possuem o mesmo valor diante de Deus? As Escrituras afirmam que ambos possuem dignidade como criaturas feitas à imagem de Deus. A questão central é outra. Deus estabeleceu diferentes funções e responsabilidades dentro da ordem criada. A perspectiva apresentada neste vídeo sustenta que sim. Portanto, se a autoridade civil é uma responsabilidade governamental e se a lei de Deus estabelece uma ordem específica para aqueles que exercem liderança e representação, então o modelo político moderno, baseado no sufrágio universal, deve ser examinado à luz da Bíblia, pois a Bíblia, a qual inclui a totalidade da lei de Deus, é o padrão pelo qual todas as coisas devem ser julgadas, conforme é dito em Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, e eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alba. Este será o objetivo deste estudo: submeter a estrutura política contemporânea ao julgamento da lei de Deus e investigar qual modelo de participação civil é compatível com a ordem revelada nas Escrituras. Primeiro ponto: a origem bíblica da autoridade civil e sua relação com Deus. A primeira questão que precisa ser estabelecida antes de discutirmos qualquer modelo de participação política é a seguinte: de onde vem a autoridade civil? A resposta bíblica é clara. A autoridade civil não nasce da vontade autônoma do homem, nem da soberania popular, mas da autoridade soberana de Deus. O governo civil é uma instituição estabelecida dentro da ordem criada por Deus e existe para cumprir uma finalidade determinada pelo próprio Criador. A perspectiva ética pactual parte justamente desse fundamento. Deus é o supremo legislador e toda autoridade humana é derivada e subordinada à sua lei. Portanto, nenhuma estrutura política pode reivindicar autonomia moral ou jurídica diante da palavra de Deus.
As Escrituras apresentam Deus como o verdadeiro rei e governante sobre todas as nações, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Salmos 22, 28. O governo humano não é uma realidade separada do governo divino. As autoridades civis possuem autoridade somente porque Deus lhes concede uma posição de administração temporária debaixo de sua soberania. O apóstolo Paulo afirma: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. Portanto, a autoridade civil não é uma criação humana. Ela possui origem divina e deve responder diante daquele que a estabeleceu. Isso significa que o homem não possui liberdade para criar qualquer sistema político que deseje e declarar determinado modelo como legítimo simplesmente porque foi aprovado pela maioria. A legitimidade política não procede da vontade coletiva, mas da conformidade com a ordem estabelecida por Deus. No período anterior à queda, Deus estabeleceu o homem para exercer domínio sobre a criação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Gênesis 1, 28. Esse mandato de domínio envolve responsabilidade, governo e administração segundo os padrões divinos. Porém, após a entrada do pecado no mundo, tornou-se necessário estabelecer estruturas específicas para restringir a maldade humana e preservar a justiça. Após o dilúvio, Deus revela padrões e princípios fundamentais relacionados ao governo civil. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esse texto estabelece uma responsabilidade humana de administrar justiça diante da violação da vida humana. A punição do homicídio não é apresentada como uma simples preferência cultural, mas como uma responsabilidade delegada ao homem por causa da santidade da imagem de Deus. Aqui encontramos um fundamento essencial da autoridade civil. O governo humano existe para administrar justiça conforme o padrão divino. No Pentateuco, vemos a organização concreta da autoridade civil. Deus não entregou a administração da justiça a uma multidão sem distinção de funções, mas estabeleceu líderes responsáveis. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Deuteronômio 1:13. A estrutura apresentada envolve homens reconhecidos pela comunidade como líderes capazes de julgar e governar. Em Êxodo 18, quando Moisés recebe o conselho de Jetro para organizar a administração judicial, ele deveria escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Êxodo 18, 21. Esses homens seriam responsáveis por julgar as questões do povo. Julguem este povo em todo o tempo. A autoridade civil, portanto, está ligada a caráter moral, sabedoria, responsabilidade, capacidade de julgamento, reconhecimento comunitário. A Bíblia não apresenta a autoridade civil como uma simples expressão da vontade individual de cada pessoa, mas como uma função exercida por representantes qualificados. Um dos elementos mais importantes da estrutura civil bíblica é a figura dos anciãos.
Os anciãos aparecem como representantes reconhecidos da comunidade. Segundo a lei bíblica, os anciãos devem participar de decisões judiciais, julgar disputas civis, representar o povo diante de autoridades superiores, exercer liderança comunitária. O conceito bíblico e pactual de representação é diferente do conceito democrático moderno. Na democracia moderna, a representação é baseada no padrão de que todos possuem igualmente uma autoridade política individual, que é transferida por meio do voto. Já no padrão da lei bíblica, a representação está ligada a uma responsabilidade específica diante de Deus e da comunidade. O representante não recebe autoridade porque o indivíduo é soberano, mas porque Deus estabeleceu uma ordem de governo. Assim, dentro da perspectiva ética bíblica, o voto civil não pode ser entendido como um direito universal derivado da autonomia humana, mas como uma responsabilidade associada àqueles que exercem uma função representativa dentro da ordem civil. Um dos principais conflitos entre a perspectiva política da lei bíblica e a filosofia política moderna está na questão da soberania. A democracia moderna frequentemente parte do princípio de que o povo é a fonte última da autoridade política. Porém, a palavra de Deus apresenta uma realidade diferente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. A autoridade pertence primeiramente a Deus. Governantes e governados estão igualmente sujeitos à sua lei. Quando uma sociedade afirma que a vontade da maioria determina o certo e o errado, ela ergue um ídolo, substituindo a autoridade divina pela autoridade humana. A perspectiva teonômica, portanto, rejeita a ideia de que a quantidade de votos possa transformar, ao contrário, a lei de Deus em algo justo. A justiça não é definida pela maioria, ela é definida pelo próprio Deus. A origem da autoridade civil encontra-se no próprio Deus. O governo civil não é uma invenção humana independente, mas uma instituição estabelecida para administrar justiça no âmbito público, debaixo da autoridade divina, ou segundo os termos da lei bíblica. O Pentateuco apresenta uma estrutura de liderança baseada em homens responsáveis, reconhecidos e qualificados para exercer julgamento e governo. A autoridade não é distribuída de forma indistinta, mas organizada conforme uma ordem estabelecida por Deus. Portanto, antes de discutir quem deve votar, é necessário compreender que a pergunta fundamental é: quem possui autoridade legítima para participar da administração do governo civil, segundo a ordem estabelecida pelo próprio Deus? É a partir dessa questão que a discussão sobre representação, anciãos e participação civil deve ser analisada à luz da lei de Deus. Segundo ponto, o papel dos anciãos na estrutura governamental do Pentateuco. Ao analisarmos a autoridade civil segundo a perspectiva ética bíblica, um elemento fundamental que surge nas Escrituras é a figura dos anciãos. O Pentateuco não apresenta uma estrutura política baseada na participação irrestrita de todos os indivíduos na tomada de decisões civis, mas uma ordem de governo fundamentada na representação por homens reconhecidos por sua maturidade, sabedoria e responsabilidade diante
de Deus e da comunidade. A figura dos anciãos é central para compreender como a lei de Deus organiza a administração civil. Eles não eram simplesmente pessoas mais velhas em sentido cronológico, mas líderes reconhecidos, representantes das famílias e das tribos, responsáveis por exercer julgamento, administrar justiça e conduzir a comunidade conforme os mandamentos divinos. Dentro da perspectiva teonômica, esse modelo estabelece um padrão e princípio importante. A autoridade civil deve ser exercida por representantes qualificados e não por uma participação política universal baseada apenas na condição de indivíduo. Em primeiro lugar, a lei bíblica prevê a instituição dos anciãos como representantes da comunidade. Desde os primeiros registros do Pentateuco, os anciãos aparecem como representantes legítimos do povo. Quando Deus chama Moisés para libertar Israel do Egito, ele determina que Moisés reúna os anciãos de Israel. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu. Êxodo 3,16. Esse texto demonstra que Moisés não se dirige inicialmente a uma multidão indistinta, mas aos representantes reconhecidos da comunidade. Os anciãos tinham uma função representativa porque eram considerados responsáveis por conduzir e aconselhar o povo. Posteriormente, quando Moisés deveria comunicar a libertação ao povo, a mensagem também seria apresentada por meio dessa liderança. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito. Êxodo 3,18. Portanto, desde o início da formação nacional de Israel, a liderança comunitária é estruturada através de representantes com base na ordenança da lei de Deus para a administração civil. E a lei de Deus é obrigatoriamente vinculativa para todas as nações do mundo, conforme lemos em Deuteronômio 4, 5 a 8. Portanto, todas as nações devem ter a sua liderança comunitária estruturada através de representantes segundo os termos da lei revelada. Em segundo lugar, a lei de Deus trata da administração da justiça pelos anciãos. Um dos papéis mais importantes dos anciãos, definidos na lei de Deus, é o exercício da função judicial. A justiça civil não deve ser entregue ao julgamento arbitrário das massas, mas administrada por homens responsáveis perante Deus. Em Deuteronômio, encontramos: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, para que julguem o povo com reto juízo. Deuteronômio 16, 18. A função judicial exige homens capazes de discernir a verdade, aplicar a lei e proteger a justiça. A lei também estabelece a participação dos anciãos em casos específicos. Então, os anciãos da sua cidade chamarão aquele homem e lhe falarão. Deuteronômio 25, 8. Eles devem atuar como autoridades reconhecidas pela comunidade para resolver questões civis. Isso demonstra que o governo civil bíblico não é estruturado a partir de uma democracia direta, mas através de uma ordem representativa. Em terceiro lugar, a Bíblia trata os anciãos como líderes das famílias. A estrutura social apresentada na lei de Deus é profundamente relacionada
a organização familiar. Israel era composto por tribos, clãs e famílias, e os anciãos funcionavam como representantes dessas unidades sociais. Quando Moisés recebeu a missão de organizar o povo, Deus orientou: ajunta perante mim 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos, e seus oficiais. Números 11, 16. Esses homens deveriam compartilhar a responsabilidade de liderança com Moisés. O texto revela uma ordenança e princípio pactual. A liderança civil não deve ser exercida por qualquer pessoa simplesmente por pertencer ao povo, mas por homens reconhecidos como autoridades dentro da estrutura comunitária. A representação prevista na lei está ligada à responsabilidade familiar e social. Em quarto lugar, a lei de Deus estabelece princípios para aqueles que exercem autoridade. A Bíblia não apresenta qualquer homem como automaticamente apto para governar. A autoridade exige qualificações morais. A lei de Deus ordena: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Êxodo 18, 21. Observamos 4 características fundamentais. Primeira característica: capacidade. O governante civil deve possuir sabedoria e competência para administrar questões complexas. Segunda característica: temor a Deus. A autoridade civil deve reconhecer que está submetida ao Supremo Legislador. Terceira característica: integridade. O juiz deve ser um homem de verdade, comprometido com a justiça. Quarta característica: rejeição da corrupção. Aqueles que amam vantagens pessoais não podem exercer corretamente a justiça. A autoridade civil, portanto, não era e não é um privilégio baseado simplesmente em desejo pessoal ou reivindicação individual, mas uma responsabilidade moral diante de Deus. Em quinto lugar, a Bíblia trata da relação entre os anciãos e a questão do voto civil. A partir desses princípios, a perspectiva teonômica estabelece uma diferença fundamental entre o conceito moderno de sufrágio universal e o conceito bíblico de representação. O sufrágio universal moderno se fundamenta no padrão de que cada indivíduo possui uma autoridade política própria e igual, que se manifesta através do voto. Entretanto, o padrão bíblico apresenta a autoridade civil como uma responsabilidade delegada dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Os anciãos não eram representantes porque todos os indivíduos tinham uma parcela igual de soberania política, mas porque possuíam uma responsabilidade reconhecida de liderança. O voto civil não é um direito universal, mas uma função associada àqueles que possuem responsabilidade representativa. Como a estrutura dos anciãos, na perspectiva da lei de Deus, é masculina e a própria ordem bíblica estabelece uma liderança masculina nas estruturas de governo e representação, significa que essa função representativa pertence aos homens que ocupam essa posição de autoridade. E, em sexto lugar, o princípio dos anciãos não desaparece após o Pentateuco. No restante das Escrituras, os anciãos continuam aparecendo como líderes e representantes. Os anciãos de Israel participam de decisões nacionais
Os anciãos exercem autoridade na comunidade. Os anciãos aparecem como representantes do povo diante das autoridades. No Novo Testamento, a liderança da igreja é igualmente associada aos presbíteros, anciãos. Assim, a figura do ancião representa um padrão bíblico de liderança responsável, baseado em caráter, maturidade e autoridade delegada. A lei bíblica apresenta uma estrutura governamental na qual os anciãos ocupam uma posição central como representantes, juízes e líderes da comunidade. A autoridade civil não é apresentada como uma expressão da soberania individual de cada membro da sociedade, mas como uma responsabilidade exercida por aqueles chamados e qualificados para governar segundo a lei de Deus. Portanto, ao discutir a participação civil, a questão fundamental não é simplesmente quem possui capacidade biológica ou social para votar, mas quem recebeu de Deus a responsabilidade de exercer representação e autoridade dentro da ordem civil estabelecida pela sua lei. Na perspectiva teonômica ou ética pactual, o modelo dos anciãos na lei bíblica fornece o fundamento para compreender que a representação civil deve estar vinculada àqueles que exercem a autoridade legítima diante de Deus e da comunidade. Agora chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem neste vídeo. A diferença entre sufrágio democrático moderno e representação civil bíblica. Um dos pontos centrais para compreender a perspectiva fundamentada na lei de Deus sobre participação política é reconhecer que existe uma diferença fundamental entre o conceito moderno de sufrágio universal e o modelo bíblico de representação civil. Embora ambos envolvam a ideia de participação na administração da sociedade, eles partem de fundamentos completamente diferentes. O primeiro está fundamentado na cosmovisão humanista de soberania popular. O segundo está fundamentado na cosmovisão bíblica de autoridade delegada por Deus. O sistema democrático moderno parte do princípio de que todos os indivíduos adultos possuem uma autoridade política igual e que essa autoridade é exercida por meio do voto. Nesse modelo, o voto é compreendido como um direito individual universal, derivado da própria condição humana. A legitimidade dos governantes civis ou do regime político surge da aprovação da maioria dos cidadãos. Porém, a perspectiva bíblica apresenta uma compreensão diferente acerca da origem da autoridade. As Escrituras afirmam: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24. A autoridade última não pertence ao povo, mas a Deus. Consequentemente, nenhuma sociedade pode estabelecer seus próprios fundamentos políticos independentemente da autoridade divina, ou fora dos termos da lei bíblica. Dentro da perspectiva teonômica ou fundamentada na lei de Deus, o problema central do sufrágio universal não está apenas no ato de votar, mas no princípio filosófico que o sustenta. A ideia de que todos os indivíduos possuem uma autoridade política autônoma e igual para determinar a direção moral e jurídica da sociedade. A representação civil legítima funciona segundo o padrão e princípio da lei bíblica. Os representantes não recebem autoridade porque cada indivíduo é considerado soberano, mas porque Deus estabelece uma ordem de liderança
e responsabilidade. O exercício do voto civil só é legítimo se ocorrer dentro dos termos da lei de Deus. E a lei de Deus não prevê que o povo exerça o voto civil, mas somente os anciãos, reconhecidos na comunidade. O exercício do voto civil fora dos termos da lei de Deus, como ocorre nas democracias liberais modernas, é uma forma de rebelião contra Deus e subversão da sua lei, pois ele consiste no ato do homem de ultrapassar os limites de suas funções ordenadas pela lei de Deus. E ultrapassar o limite de qualquer função e jurisdição ordenada pela lei de Deus é uma forma de rebelião e idolatria. Os limites estabelecidos pela lei de Deus para o homem expressam a própria soberania de Deus sobre a criação. Quando o homem ultrapassa esses limites, como quando exerce o voto civil fora dos termos da lei de Deus, ele não está apenas indo além do permitido, ele está reivindicando para si uma autoridade que Deus não lhe concedeu. Quando alguém invade uma esfera que Deus não lhe atribuiu, há usurpação de prerrogativa, pois consiste no homem decidir por si mesmo o que lhe é permitido fazer, uma vez que só a lei de Deus tem a prerrogativa de decidir o que é permitido ao homem fazer ou não. Se o homem redefine seus próprios limites, ele se torna a referência final, legislando para si mesmo e atribuindo a si um papel que pertence somente a Deus. E isso é a essência da idolatria. Colocar algo criado, o próprio homem, no lugar do Criador, como a autoridade normativa ou fonte da lei. Assim, a democracia é ilegítima, pois o sufrágio universal e o poder popular não encontram fundamento na lei de Deus, e sim no sistema humanista. Os anciãos de Israel não eram representantes de uma população politicamente soberana. Eles eram líderes reconhecidos dentro da estrutura comunitária estabelecida pela lei de Deus. A lei de Deus estabelece a seguinte orientação: procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Êxodo 18, 21. Ou seja, a escolha de homens para governar uma nação deve estar relacionada ao caráter, à sabedoria e à capacidade de exercer justiça, não simplesmente à vontade da maioria. A representação bíblica, portanto, possui um caráter qualitativo, enquanto o sufrágio moderno possui um caráter quantitativo. No modelo democrático, a pergunta principal é: quantas pessoas apoiam determinada decisão? No modelo bíblico, a pergunta principal é: essa decisão está de acordo com a justiça estabelecida por Deus? Além disso, deve-se considerar a diferença entre igualdade de valor e igualdade de função. Um ponto importante nessa discussão é distinguir entre a igualdade de valor dos seres humanos e a igualdade de funções sociais. A Bíblia ensina que todos os seres humanos possuem dignidade por serem criados à imagem de Deus. Entretanto, essa igualdade de dignidade não significa que todas as pessoas possuem as mesmas responsabilidades ou funções dentro da ordem estabelecida por Deus. Na estrutura bíblica, diferentes esferas possuem diferentes autoridades. O pai possui responsabilidade de liderança no lar.
Os sacerdotes possuem responsabilidades espirituais específicas. Os anciãos possuem responsabilidades civis e judiciais. A existência de diferentes funções não implica diferença de valor, mas diferença de responsabilidade. Assim, dentro da perspectiva da lei de Deus, o exercício da autoridade civil está ligado àqueles que receberam essa responsabilidade dentro da ordem estabelecida por Deus. O voto é uma responsabilidade e não um direito absoluto. A concepção moderna entende o voto como um direito inerente ao indivíduo, que não depende de qualquer qualificação moral, espiritual ou funcional. A perspectiva bíblica, entretanto, trata a autoridade como uma responsabilidade. Nem todos os indivíduos possuem automaticamente uma função governamental. Aqueles que exercem a autoridade devem ser avaliados conforme critérios estabelecidos por Deus. Por isso, a representação civil bíblica está relacionada à ideia de mordomia da autoridade. Aqueles que governam ou participam da escolha dos governantes devem agir como representantes responsáveis diante de Deus. Nesse sentido, o voto civil, dentro da perspectiva da lei bíblica, não é uma expressão de soberania individual, mas uma extensão da responsabilidade daqueles que possuem uma função representativa na comunidade. A diferença fundamental entre o sufrágio democrático moderno e a representação civil bíblica está na origem da autoridade. O modelo democrático moderno afirma que a autoridade política procede do povo. O modelo da lei bíblica afirma que toda autoridade procede de Deus. O primeiro enfatiza direitos individuais universais. O segundo enfatiza responsabilidades estabelecidas segundo uma ordem divina. Portanto, ao analisar a participação civil a partir da lei de Deus, a questão principal não é simplesmente quem possui capacidade de votar, mas quem recebeu legitimamente a responsabilidade de representar a comunidade diante de Deus e administrar a justiça conforme sua lei. Essa distinção é essencial para compreender por que a perspectiva teonômica rejeita o sufrágio universal moderno e defende uma concepção de representação civil baseada nos princípios e padrões apresentados nas Escrituras. Quarto ponto: a relação entre liderança masculina e a autoridade pública nas Escrituras. A análise da autoridade pública nas Escrituras não pode ser separada do princípio mais amplo da ordem estabelecida por Deus para as diferentes esferas da existência humana. A lei de Deus não trata apenas de normas individuais, mas também estabelece princípios de governo, autoridade e representação para a vida familiar, espiritual, eclesiástica e civil. Desde o relato da criação, a Bíblia apresenta uma ordem de responsabilidade entre homem e mulher. Adão é criado primeiro e recebe diretamente de Deus o mandato de cultivar e guardar o jardim, enquanto Eva é criada como auxiliadora correspondente. Essa ordem de criação é posteriormente apresentada pelo apóstolo Paulo como fundamento para a distinção de responsabilidades entre homem e mulher no âmbito público. Essa estrutura também aparece no modelo de liderança apresentado no Pentateuco. Os anciãos, juízes e líderes comunitários responsáveis
pela administração da justiça devem ser homens escolhidos para exercer a autoridade representativa sobre a comunidade. A palavra de Deus não apresenta essa liderança como resultado de uma superioridade de valor entre homens e mulheres, mas como uma distinção de funções estabelecida dentro da ordem divina. Além disso, quando a Bíblia apresenta exemplos de liderança nacional, os governantes, juízes e autoridades civis aparecem predominantemente como homens chamados para exercer essa responsabilidade. A estrutura política cristã, a estrutura política cristã, ou definida e prevista na lei bíblica, é organizada em torno de chefes de famílias, anciãos e líderes da comunidade, cuja função envolve representar o povo diante de Deus e administrar a justiça conforme sua lei. Dentro da perspectiva da lei de Deus, portanto, a questão da participação política não é fundamentada em uma suposta exclusão arbitrária, mas na cosmovisão bíblica de que a autoridade envolve representação e responsabilidade. Se a autoridade civil é uma extensão do governo delegado por Deus, então aqueles que exercem essa função devem estar inseridos no padrão de liderança estabelecido pelas Escrituras. Dessa forma, a defesa de uma liderança masculina na esfera pública se fundamenta no padrão e ordenança da lei bíblica para a estrutura dos anciãos. A autoridade representativa é confiada àqueles que possuem o chamado e a responsabilidade de governar segundo os mandamentos divinos. E somente os homens possuem o chamado e a responsabilidade de governar na esfera civil e estrutura do poder político. Assim, a discussão sobre o voto civil dentro da perspectiva teonômica está diretamente relacionada à compreensão bíblica de autoridade, representação e ordem social estabelecida por Deus. Agora chegamos ao quinto ponto da nossa abordagem neste vídeo. Por que a perspectiva teonômica rejeita o sufrágio universal como fundamento legítimo de governo? Bom, a perspectiva da lei de Deus rejeita o sufrágio universal moderno, não apenas pela discordância quanto ao método eleitoral, mas porque esse sistema está fundamentado em um padrão contrário à cosmovisão bíblica da autoridade. A questão central não é apenas quem participa do processo político, mas qual é a origem da autoridade civil e quais são os limites estabelecidos por Deus para o exercício dessa autoridade. Segundo a perspectiva teonômica, a autoridade pertence primeiramente a Deus, e toda a autoridade humana é derivada e limitada pela sua lei. Portanto, o homem não possui autonomia para redefinir arbitrariamente quem pode exercer funções de governo ou representação civil. A estrutura da autoridade deve permanecer submetida aos padrões revelados na lei bíblica. No modelo definido pela lei de Deus, a administração civil está vinculada aos anciãos e líderes reconhecidos da comunidade, homens responsáveis pelo julgamento, pela aplicação da justiça e pela representação do povo diante de Deus. A representação civil não é definida pela lei bíblica como uma prerrogativa universal ou de todos os indivíduos.
mas como uma responsabilidade associada àqueles que ocupam uma função específica dentro da ordem estabelecida por Deus. Dessa forma, o sufrágio universal moderno altera a natureza da autoridade civil ao transformar o voto em um direito individual universal, independente dos critérios e responsabilidades estabelecidos pela lei de Deus. Nessa cosmovisão, cada indivíduo passa a reivindicar uma participação direta na determinação dos rumos políticos da sociedade, sem necessariamente possuir a função representativa prevista no padrão bíblico. A questão fundamental, portanto, não é negar que todos os seres humanos possuam dignidade diante de Deus, mas afirmar que dignidade não implica automaticamente a autoridade governamental. Nas Escrituras, diferentes esferas possuem diferentes responsabilidades e jurisdições. Quando o homem ultrapassa os limites estabelecidos por Deus para determinada função, ele não está apenas reorganizando uma estrutura social, mas assumindo uma autoridade que não lhe foi concedida. Assim, o exercício do voto civil fora dos termos definidos pela lei de Deus representa uma inversão da ordem estabelecida, pois coloca a vontade humana acima da autoridade divina. A tentativa de estabelecer padrões e princípios políticos independentemente da revelação de Deus é uma forma de humanismo ou autonomia humana, na qual o homem procura definir por si mesmo os fundamentos da justiça e do governo. A Bíblia demonstra repetidamente que a rebelião contra Deus envolve ultrapassar os limites estabelecidos por sua autoridade, mediante a lei revelada. No Jardim do Éden, o pecado original consistiu justamente na tentativa humana de determinar o bem e o mal, independentemente do mandamento divino. O mesmo princípio se manifesta quando sociedades rejeitam os padrões de Deus e estabelecem suas próprias definições de autoridade e justiça. Assim, a crítica da teonomia contra o sufrágio universal não está baseada em uma simples preferência por determinado sistema político, mas em uma afirmação teológica. Nenhuma sociedade possui legitimidade para criar uma estrutura de governo ou regime político que ultrapasse os limites estabelecidos pela lei de Deus. A autoridade civil deve permanecer dentro da jurisdição que Deus concedeu, pois toda função humana encontra seu verdadeiro significado e limite na submissão ao governo divino. Portanto, a perspectiva teonômica rejeita o sufrágio universal como fundamento legítimo do governo civil e da ordem política, porque se fundamenta na cosmovisão pactual de que a autoridade política não nasce da soberania do indivíduo ou da coletividade, mas da autoridade de Deus, que estabelece não apenas a existência do governo civil, mas também o padrão ou o conjunto de ordenanças e princípios pelos quais ele deve ser exercido. Sexto ponto da nossa abordagem nesse vídeo. Como a restauração da ordem bíblica confronta os pressupostos políticos modernos. A restauração da ordem bíblica representa um confronto direto com diversos pressupostos
fundamentais da filosofia política moderna. Isso ocorre porque a visão moderna de governo parte de pressupostos humanistas ou diferentes daqueles definidos na lei de Deus, especialmente quanto à origem da autoridade, à natureza da lei e ao papel do homem na organização da sociedade. A sociedade não deve ser organizada a partir da autonomia humana, mas segundo a ordem estabelecida por Deus. Portanto, restaurar a ordem bíblica significa reconhecer novamente que Deus é o verdadeiro legislador e que todas as esferas da vida e instituições humanas, incluindo o governo civil, estão debaixo da autoridade da sua lei e devem permanecer submetidas aos seus mandamentos. Um dos principais pressupostos confrontados é a ideia moderna de que a autoridade política pertence originalmente ao povo. A democracia moderna frequentemente afirma que a soberania reside na vontade popular e que as leis encontram sua legitimidade na escolha da maioria. Entretanto, a perspectiva bíblica apresenta uma realidade diferente. A autoridade pertence a Deus, e governantes e cidadãos estão igualmente sujeitos à sua lei. A restauração da ordem bíblica, portanto, rejeita a ideia de que a vontade coletiva pode ser o fundamento último da justiça. A maioria dos homens não possui autoridade para redefinir aquilo que Deus já estabeleceu como justo ou injusto. A restauração da ordem bíblica, portanto, rejeita a ideia de que a vontade coletiva pode ser o fundamento último da justiça. A maioria dos homens não possui autoridade para redefinir aquilo que Deus já estabeleceu como justo ou injusto. A justiça não é determinada pela opinião popular, mas pela conformidade com o padrão revelado por Deus. Outro pressuposto humanista moderno confrontado é a noção de igualdade política absoluta. A filosofia democrática contemporânea compreende que todos os indivíduos possuem uma participação política idêntica, simplesmente por serem cidadãos. A perspectiva bíblica, entretanto, distingue entre igualdade de dignidade e distinção de responsabilidades. Embora todos sejam criados por Deus e possuam valor diante dele, a sua palavra apresenta diferentes funções e autoridades dentro da ordem social. O modelo da lei bíblica de governo prevê que a liderança e a autoridade civis sejam exercidas por homens responsáveis, e estabelece que eles possuem a obrigação de administrar justiça conforme a lei de Deus. A autoridade não era distribuída indiscriminadamente, mas confiada àqueles que possuíam uma função específica de representação e governo. Além disso, a restauração da ordem bíblica confronta a ideia moderna de que o Estado possui autonomia para estabelecer suas próprias normas morais e jurídicas. O governo civil não é uma instituição soberana ou independente, mas uma autoridade ministerial, isto é, uma autoridade que deve servir ao propósito estabelecido por Deus. Nesse sentido, a submissão do governo civil à lei de Deus não limita a verdadeira justiça. Pelo contrário, estabelece o fundamento objetivo pelo qual governantes e cidadãos podem ser julgados. Sem um padrão anterior e superior ao próprio homem, a sociedade fica sujeita à instabilidade das opiniões humanas e às mudanças constantes dos valores culturais. Portanto,
A restauração da ordem social bíblica ou aos moldes da lei revelada confronta os pressupostos políticos modernos, ao reafirmar que a autoridade não pertence ao homem de forma autônoma, que a lei não pode ser separada do padrão divino e que a organização civil deve exercer as funções e responsabilidades estabelecidas por Deus. Dentro dessa perspectiva, a questão do voto civil, da representação e da liderança pública não pode ser tratada apenas como uma discussão política, mas como uma questão de submissão ou rejeição da ordem estabelecida pelo próprio Deus. A restauração bíblica busca substituir o fundamento da autonomia humana pelo fundamento da autoridade divina, reconhecendo que toda a sociedade deve ser organizada debaixo da soberania e da lei de Deus. Então, para concluirmos, por que mulheres não devem votar? A autoridade civil não pertence ao homem de forma autônoma, mas procede de Deus e deve ser exercida conforme as ordenanças e termos estabelecidos em sua lei. O governo civil não é uma construção baseada na soberania popular, mas uma instituição submetida à autoridade divina, cuja função é administrar justiça segundo os padrões revelados nas Escrituras. Ao analisarmos o modelo da lei bíblica apresentado no Pentateuco, observamos que a liderança civil está vinculada aos anciãos e aos homens responsáveis pela representação da comunidade. Eles devem ser chamados para exercer julgamento, administrar justiça e conduzir o povo conforme os mandamentos de Deus. Portanto, o exercício da autoridade pública e da representação civil não é uma função universalmente distribuída entre todos os indivíduos e nem concedida às mulheres, mas uma responsabilidade confiada àqueles que ocupam uma posição legítima de liderança conforme a ordem estabelecida por Deus. Assim, a liderança civil deve ser exercida por homens reconhecidos como anciãos e representantes da comunidade, e não por mulheres. Mulheres não têm direito de votarem e nem de serem eleitas ou votadas. A questão central, portanto, não é uma diferença de valor ou dignidade entre homens e mulheres, pois ambos possuem dignidade como criaturas feitas por Deus, mas uma distinção de funções e responsabilidades estabelecida pela própria ordem divina. Dessa forma, devemos rejeitar o sufrágio universal moderno porque ele rompe com o modelo bíblico de representação civil, substituindo uma ordem baseada na autoridade delegada por Deus por uma estrutura fundamentada na soberania humana. A restauração da ordem bíblica exige reconhecer novamente que toda autoridade pertence ao Senhor e que homens e instituições devem permanecer dentro dos limites e responsabilidades determinados por sua lei. Assim, a verdadeira justiça civil não é definida pela vontade da maioria, mas pela fidelidade ao padrão estabelecido pelo próprio Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado este vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB.